Bom dia, gente! Hoje vamos falar sobre os hidrocarbonetos alifáticos. Você sabe o que eles são? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar. Eles são compostos orgânicos formados por carbono e hidrogênio em uma ligação covalente. Seu estado físico geralmente é líquido ou gasoso, pois eles têm um baixo ponto de fusão e ebulição. Eles também são subdivididos em alcanos, alcenos, alcinos, alcubo não. Enfim, esses compostos orgânicos estão presentes no nosso dia a dia, como por exemplo, o gás de cozinha. Sua principal fonte é o petróleo, por isso está presente em vários derivados como querosene, parafina, gás natural, gasolina, óleo diesel e etc. Sua classificação é composta por 3 especificidades: a forma e as ligações da cadeia carbônica principal, a presença de radicais alquila e a presença de heteroátomos dividindo a cadeia carbônica. Bom, agora falando especificamente dos hidrocarbonetos alifáticos, eles são hidrocarbonetos com átomos de carbono estruturais em cadeias abertas e fechadas não aromáticas. Podem ser alcanos, alcenos, alcinos e ainda outras combinações se as ligações entre esses átomos forem respectivamente simples, duplas ou triplas. Oi, gente! Agora eu vou estar explicando para vocês 4 exemplos de hidrocarbonetos alifáticos e eu vou também estar mostrando a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Começando pelo propano, a fórmula estrutural dele é assim e juntando com a molecular, que seria o C3H8, seria no caso 3 carbonos, um ligando com o outro e em volta deles 8 hidrogênios. Um exemplo dele é o gás liquefeito de petróleo. Indo para o etano, a fórmula estrutural dele é assim e a fórmula molecular é C2H6, ou seja, 2 carbonos, um ligando com o outro e nesse todos os hidrogênios eles estão em volta deles, porém cada carbono está ligando com 3 hidrogênios. Um exemplo é um gás sem cor e sem cheiro, derivado do refino do petróleo. Outro exemplo é o pentano. E a fórmula estrutural dele é assim, juntando com a molecular é C5H12. Bom, são 5 carbonos ligando um com o outro e em volta deles 12 hidrogênios. Um exemplo é a gasolina. E o último, o octano. A fórmula molecular dele é C8H18 e com a estrutural, que seria essa, no caso é 8 carbonos um ligando um com o outro e em volta deles 18 hidrogênios. Um exemplo é que ele é presente em combustível automotivo e são subprodutos do petróleo. Bom, falando um pouco sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, elas são denominadas pela IUPAC, então, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Os hidrocarbonetos, eles são formados apenas por moléculas de carbono e de hidrogênio. Um exemplo que nós temos é a gasolina, que é formada pelo isoctano com o etanol. Em sua fórmula, ela é denominada trimetilbenzeno. O gás metano é o hidrocarboneto mais simples, pois pode ser produzido através da decomposição da matéria orgânica. Há também os organismos vivos, chamados de metanogênicos, capazes de produzir metano a partir do dióxido de carbono e da água. Já o gás eteno é encontrado na natureza como forma de hormônio vegetal, sendo produzido por frutas, como tomate e banana, para auxiliar o processo de amadurecimento das mesmas. A principal utilização dos hidrocarbonetos é na produção de combustíveis, pois boa parte deles tem potencial energético. Eles próprios são a principal matéria-prima para a produção de compostos orgânicos mais complexos. A queima de combustíveis à base de hidrocarbonetos intensifica a produção de gás carbônico, um gás do efeito estufa. Os plásticos também são um sério problema, pois sua reciclagem não é facilitada e o meio ambiente não consegue degradá-los. Por isso, algumas cidades já repensaram a sua utilização em diversos utensílios, como copos, sacolas e canudos, a fim de diminuir a produção de lixo plástico. Os hidrocarbonetos alifáticos são derivados do petróleo e causam a poluição de diversos ecossistemas, entre eles o marinho. Um acidente envolvendo derrame de petróleo no mar altera as características físicas, químicas e biológicas da área e pode se espalhar por uma grande distância, causando danos que vão muito além de efeitos visuais. No impacto econômico, a escassez ou aumento de preços do petróleo pode afetar a produção de plásticos e produtos químicos, levando a aumentos de preços e impactando a economia global na totalidade.
Seus impactos sociais podem incluir a exposição humana a substâncias tóxicas, resultando em problemas de saúde como irritação respiratória, danos ao sistema nervoso e até câncer. E além disso, vazamentos ou derramamentos de hidrocarbonetos podem prejudicar a água potável, a agricultura e também a pesca. Uma pessoa que atinja um estado de excitação por respirar fumos de hidrocarboneto pode morrer subitamente em decorrência de batimentos cardíacos irregulares e parada cardíaca. Por serem formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio, eles são apolares e, devido a isto, possuem baixa interação entre si. A esta interação nós damos o nome de força de dispersão de London, ou de dipolo instantâneo dipolo induzido. Por conta dessa baixa interação, os hidrocarbonetos possuem baixa temperatura de fusão e de ebulição. Em geral, os hidrocarbonetos são insolúveis e menos densos que a água, pois a água é uma substância polar. Essa foi a nossa apresentação, esperamos que tenham gostado e até a próxima!